Interessante também que Isaías 58, agora que me veio a memória, está escrito lá: erga sua voz como trombeta, anuncia a transgressão do povo. E a gente linka trovão, trombeta, anúncio da palavra, anunciar a transgressão do povo, arrependimento, apontamento para as testemunhas. Versículo 4. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu, dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. E agora, meu irmão Ricardo? E realmente, eu vejo como uma chave de ouro para nós entendermos aqui a questão do arrebatamento, principalmente. Sim. Porque nós temos aqui muitas conexões. Nós temos a aparência do anjo. Nós precisamos entender a aparência do anjo. No Apocalipse 10, o anjo tem o rosto iluminado como o sol, no verso 1. Aqui no grego, o sol é hélios, de heli, que significa raios. E quando nós olhamos para o rosto do anjo de Daniel, lá em Daniel 10:6, este anjo tem um rosto iluminado como relâmpago. Olha aí a semelhança. Outra semelhança, Apocalipse 10:1. Tem pernas como coluna de fogo. E em Daniel está escrito que as pernas como bronze polido. Olha a similaridade. Apocalipse 10, verso 3, diz que ele tem um alto brado, como um rugido de leão, como nós já falamos aqui. E lá em Daniel 10, verso 6, a voz desse anjo era como uma multidão. Mas essa multidão, a palavra no hebraico é Ramon, que significa rugido. Então, olha aí a aparência do anjo. E não só a aparência, também o gesto que o anjo faz, também nos chama a atenção para realizar as conexões. Ele estava, aqui em Apocalipse 10, diz que ele estava sobre o mar, um pé no mar e um pé na terra. Ali em Daniel 12, verso 7, fala que ele estava sobre as águas. Então é certo que ele estava sobre as águas. Em Apocalipse 10, verso 5, diz que ele levantou a sua mão para o céu, a sua mão direita para o céu. E Daniel 12, 7, ele levantou as mãos para cima. E aí, no Apocalipse 10, verso 6, diz que ele jurou por aquele que vive para todo sempre. A mesma fala que o anjo disse para Daniel 12, verso 7. Ele jurou por aquele que vive eternamente. Tem uma conexão muito grande, só faltou colocar negrito, aspas, neon, fogos de artifício e holofote, para a gente poder conectar as falas que um anjo falou para Daniel e que o outro anjo falou para João. Exatamente. E aí, o que é que o anjo falou para João? Ele disse assim, que não haverá mais demora. Isso. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo, o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, os seus servos. E aí, nós precisamos entender o contexto de Daniel 12. O 12:7, lê o 12:7 aí. Que haverá 3 anos e meio depois que acabar o poder do povo santo. Então precisamos conectar. Nos dias que o 7º anjo tocar a sua trombeta, vai acontecer o mistério de Deus. E esse mistério de Deus vai acontecer 3 anos e meio depois que terminar o ministério das 2 testemunhas. Ou seja, no final da grande tribulação. Sim, e o final do versículo, quer dizer, o final não, o próximo versículo que a gente não leu ainda, está ali, né? Eu só passei aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Que mistério é esse, irmão Ricardo? Eu posso responder aqui, a gente vai ver outros versos que eu também trouxe. Tragada foi a morte pela vitória. Esse é o mistério. Esse é o mistério. Esse é o mistério. A gente vai ver o apóstolo Paulo revelando inúmeros versos sobre esse mistério, que será oriundo depois do quê? Do toque da última trombeta. Exatamente depois desse tempo determinado que o próprio irmão Ricardo aí já trouxe. Pode complementar. E é isso. E o toque da trombeta, dessa última trombeta, nós vamos associar com a 7ª trombeta de Apocalipse. Sim. E que aponta para o final da grande tribulação, esse toque de trombeta. E aqui, ó, achei minhas anotações aqui. Achou? Achei. E quais eram as maravilhas que está escrito lá em Daniel 12? Lá no verso 1, seria levantado Miguel na metade da semana e haveria ali um livramento nesse período, e aqueles que estão com os seus nomes no livro da vida serão libertos. Olha aí. E aí entra esse mistério que o Wagner citou
a respeito da morte, né? Porque no verso 2 de Daniel 12 diz que os mortos ressuscitarão para a vida eterna. Então essas são as maravilhas. E quando nós pegamos essa palavrinha que está em Apocalipse 10, verso 7, esse mistério de Deus ao toque da sétima trombeta, a palavra ali é mysterion. E mysterion, a gente faz a conexão com 1 Coríntios, capítulo 15, 51. Eis que eu vos digo um mistério, mysterion, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ao toque da última trombeta, que nós estamos identificando que é a sétima trombeta, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois seremos arrebatados. Então o arrebatamento só vai acontecer depois da ressurreição. E aqui em Daniel 12, a ressurreição é no final da grande tribulação. Então é isso, é uma chave de ouro que o Senhor está deixando para nós aqui. E não só aqui nessas passagens, mas quando nós olhamos em Isaías 26 diz: povo meu, 26, 20, esconde-te só por um momento, até que passe a minha ira. Olha aí. Olha só. Depois da ira. E aí diz assim: o Senhor castigará os moradores da terra por causa da iniquidade. E continuando a leitura, no capítulo 27, verso 6, diz assim, ó: dias virão que Israel florescerá e dará os seus frutos. Naquele dia, o Senhor debulhará seus cereais, e vós, ó filhos, serão colhidos um a um. Tocará uma grande trombeta. Olha aí. Conexões incríveis. O irmão trouxe aqui e me conectou lá com a igreja de Filadélfia, né? E diz assim no versículo 10: porque guardastes as palavras da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Não está dizendo aqui que vai nos livrar. Muitos usam esse versículo para dizer: a igreja vai ser arrebatada antes. Não. Nós vamos estar sendo protegidos por Deus, enquanto o mundo inteiro estará passando por esta aflição aqui, que é vinda de Deus. E o que diz ali, para conectar com o versículo que a gente leu? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Entende? E ao vencedor falou: coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. E quando a gente dá uma sequência um pouquinho mais, que a gente vai estudar no próximo capítulo, versículo 1 e 2 de Apocalipse 11, o que nos diz lá, irmão Ricardo? Está sendo medido esse santuário de Deus. Vamos ver quem são os adoradores, né? A parte interna desse santuário. Ninguém vai virar uma coluna literal, mas nós somos como alicerce, nós somos como essas pedras vivas, né? A gente vai crescendo para uma cidade espiritual, e é isso que o texto está nos trazendo. Depois que passar essa grande perseguição às duas testemunhas, o que vai mostrar ali? O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus.